Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal, sejam bem-vindos. Meu nome é Felipe. Meu nome é Carla. E vamos falar sobre a nossa compra do nosso apartamento aqui em Portugal e um resumo de como foi o financiamento. O primeiro vídeo de apresentação, vídeo de compra, muita gente comentou perguntando como que foi o processo de financiamento e eu achei interessante trazer esse vídeo aí para explicar mais ou menos como que foi esse trajeto, que precisou e tudo mais. Bom, caso tenham alguma dúvida, vocês coloquem nos comentários aí que eu vou respondendo, ou pode ser que a gente esqueça algum detalhe ou outro e vocês perguntem que a gente vai respondendo aí. Então, a gente vai começar mais ou menos, vamos começar do início, vamos começar do primeiro contato, né? Tivemos um primeiro contato que foi uma agência imobiliária de um canal no YouTube que eu não vou expor, porque o atendimento não foi bom. Eu vou resumir, eu não vou dar muito detalhe, senão o vídeo vai ficar muito longo. Contactamos a pessoa nos atendeu, e ela repassou para um outro atendente, no caso, um gestor imobiliário, e esse gestor imobiliário, ele não deu atenção devida. A gente mandava o que ele pedia de documento, ele demorava a responder, aí quando respondia precisava de mais algum outro documento, e quando a gente mandava, e aí, deu certo? Demorava 2 dias para responder, e isso o tempo vai correndo e o mercado está muito aquecido e a gente precisa correr contra o tempo, né? A gente precisa correr contra o tempo, precisa ir rápido. E eu estava sentindo que a gente estava perdendo tempo. E aí eu entrei em contato com, eu acho que ela é a dona da imobiliária, porque ela sempre promoveu e tudo mais, enfim. Entrei em contato com ela, falei da situação, do problema ali no atendimento, ela pediu desculpa e tudo mais, e passou o atendimento para uma outra pessoa. E essa outra pessoa começou o atendimento bem prestativo, mas no dia seguinte, pronto, aconteceu a mesma coisa que o outro. Demorava a responder e tudo mais. Chegou um momento que ele falou que a nossa situação, porque a Carla tem contrato efetivo e eu tenho contrato temporário. Então a nossa situação seria difícil uma liberação de crédito, Uma aprovação. Aí, beleza, ele falou, bom, mas eu posso tentar no banco Millennium e eu vou te passar para uma pessoa lá do banco, que trabalha no banco, para você fazer o atendimento com essa pessoa e tudo mais. Aí eu desanimei, porque, seria uma terceira pessoa que a gente iria começar novamente ali um atendimento e tal. Aí a gente conversando, e nesse tempo também estávamos acompanhando o canal do Luciano. Para quem não conhece, eu vou deixar um print aí na tela do canal dele. E nesse mesmo período a gente começou a acompanhar o canal dele, porque ele estava no processo de financiamento também. No caso, eles já fizeram ali os vídeos, começaram os vídeos já com financiamento. Com as visitas das casas, já estavam fazendo as visitas. Ele já estava ali com o crédito aprovado, e já estava ali nas visitas e tal. E o que a gente achou interessante foi que, no caso dele, ele tem um contrato de trabalho e a esposa dele tem um contrato temporário. E eles liberaram um crédito, o banco liberou um crédito de 240 mil. Aí eu pensei, um contrato temporário não, part-time. A esposa dele é part-time. Mas é efetivo. Mas é efetivo. Mas, a questão da taxa de esforço, eu pensei, um part-time e um salário cheio, normalmente a maioria aqui ganha um salário mínimo. Você pode ganhar um pouco a mais se você ganhar alguma comissão e tudo mais, mas não é nada extraordinário, Eu falei, é estranho, porque o valor eu
eu achei o valor muito alto ali de crédito. Eu falei, alguma coisa tem aí de bom. Vou ver se tem algum contato do gestor ali e tudo mais. E ele tinha deixado o contato no caso do Michel, que é o gestor ali de crédito, o analista de crédito, não sei. Gestor não, consultor imobiliário. Consultor imobiliário, é o consultor imobiliário ali que nos atendeu e conseguiu o crédito pra gente. Mas antes de eu entrar em contato com o Michel, eu entrei no Instagram do Luciano, perguntei para ele, né, se tinha um contato do Michel. Ele respondeu, foi muito prestativo, né, falou que o atendimento dele era muito bom e tudo mais, e passou o contato dele, falou que indica assim, o serviço dele e tudo mais. Eu fiquei mais aliviado ainda, né? Aí eu falei, bom, eu vou deixar para lá a outra imobiliária, eu vou começar a conversar com o Michel. Bom, aí pronto, aí começamos a entrar em contato ali, né, com o Michel. Ele, no caso, eu mandei mensagem, ele respondeu rápido e perguntou se podia ligar para entender a nossa situação. Nesse momento eu estava sozinho em casa, eu estava trabalhando. Aí ele ligou e eu expliquei ali toda a situação. Ele falou, bom, pelo que você está me explicando, dá para aprovar sim, dá para ter uma aprovação de crédito mesmo você tendo um contrato temporário, uma empresa temporária, aquelas empresas que terceirizadas, né? Aí ele falou, precisa pelo menos de uma pessoa ser efetiva, no caso a Carla. E eu falei, bom, então vamos tentar. Ou seja, a resposta dele já foi diferente da outra empresa. A outra empresa já meio que descartou, né? E ele não. Ele falou, não, é possível sim. Aí ele perguntou se a gente tinha financiamento, se a gente tinha empréstimo, quanto mais ou menos a gente recebia, para ver mais ou menos a taxa de esforço, quanto que poderia liberar de crédito. E ele falou, olha, mais ou menos dá para liberar... Quanto que ele falou? Acho que foi 170 mil. Foi 170? Dá para liberar uns 170 mil. E isso assim, não foi da experiência dele, né? Dos valores ali que ele sabe e tudo mais. Ele falou, mais ou menos, acho que dá para liberar isso, 170 mil. Aí eu falei, bom, 170 mil não é aquele valor, nossa, né? Que dá pra gente ficar tranquilo e procurar com mais tranquilidade. Mas dá para encontrar ali uma coisa ou outra, né? Aí foi que a gente começou o atendimento com o Michel. Tá esquecendo de alguma coisa? Não, né? Acho que eu resumindo bem. Então, é assim, pessoal, eu tô lembrando tudo da minha cabeça, não tem script, não tem nada. Então... E porque a maioria dos contatos, né, foram feitos pelo Felipe, então ali eu tava mais por trás, então a maioria das coisas é ele que vai saber responder para vocês. Eu meio que estava à frente da questão do financiamento, né? Então, assim, eu estava procurando ali, conversando com as pessoas e tal. Então, assim, aí o Michel pediu toda a documentação necessária, né, para resumir para vocês. Bom, os 3 últimos recibos, logicamente o contrato de trabalho, né, o contrato efetivo, o meu contrato que era temporário, os 3 últimos recibos de cada um, o extrato bancário, IRS do ano, né? Do último ano, né? Do IRS. O que mais? Tem um certificado do Banco Central, né? Que eu não me lembro qual é o nome exato do documento, mas é do Banco Central de Portugal, que vê todos os seus gastos e tudo que você tem no nome, o banco sabe. Então precisa desse documento para saber a taxa de esforço. Sim. E também tem um documento que você tira na Finanças, que é para você, como no nosso caso era financiamento jovem. Então, financiamento jovem, uma das regras é você não ter nenhum imóvel no seu nome. Então, tem um documento na Finanças que você tira para comprovar que você não tem nenhum imóvel no seu nome. Então, tem esse documento também que precisou. Bom, eu acho que mais? Logicamente, a nossa residência, né? Residência de cada um, título de residência. No caso de imigrante, né? Ter que ter residência,
pode ser a CPLP ou a residência normal, né? Ou de atividade aberta ou contrato de trabalho independente, tem que ter residência. E, bom, basicamente eu acho que foi isso. Não foi muitos documentos e tudo mais. Declaração de não dívidas também, lembrei. Das finanças e da segurança social. Tem os dois. Declaração de não dívidas. Bom, basicamente é isso. Qualquer coisa, pessoal, eu faço uma lista e deixa na descrição. Ou eu faço um vídeo, né, mais detalhado das documentações, mas nesse caso, se vocês tiverem realmente interesse em financiar, vocês vão entrar em contato com, não precisa ser exatamente o Michel, vocês que decidem, e eles vão passar ali a lista para vocês. Então isso daí eu acho que depende muito de cada consultor, né? Sim, aqui em Portugal depende muito, cada lugar eles pedem uma coisa diferente. Mas eu estou passando para vocês o mais importante. E o mais importante é aquela questão. Conseguimos o financiamento mesmo, no meu caso, eu tendo um contrato temporário. Não é aquele contrato diretamente com a fábrica, no meu caso eu trabalho em fábrica. Não, é um contrato temporário de uma empresa terceirizada, que muita gente fala que é impossível. É impossível. Que os dois têm que estar trabalhando com contrato efetivo. Muita gente fala isso e muitas imobiliárias trabalham assim. E tem muitas imobiliárias também que dizem que só é possível fazer a compra quando você tem a residência definitiva, ou pelo menos 4 anos de residência. Então, no nosso caso, a gente tem nenhum ano de residência, porque a gente chegou em julho e a do Felipe chegou em outubro do ano passado. Então, depende muito de cada... A gente tinha poucos meses de residência. Sim. No meu caso, eu não tinha nem 2 meses de residência. Então, isso daí também... depende muito da imobiliária, depende muito do consultor. Então. Se vocês forem uma imobiliária e derem algumas negativas desse tipo, vocês procurem outras. No caso, o Michel autorizou deixar o contato dele na descrição, caso vocês tenham interesse de entrar em contato com ele para saber um pouco mais. Então, eu vou deixar ali na descrição o contato dele, o Instagram também da empresa, da imobiliária que ele trabalha, e aí vocês fiquem à vontade. Assim, é uma indicação por quê? Porque ele prestou o serviço para a gente e o serviço foi de qualidade. Então, assim, continuando ali, né? Depois que a gente viu todas as documentações, demorou o quê? 2 semanas? Acho que umas 2 semanas por aí. Demorou umas 2 semanas para ter a resposta do banco. E a resposta do banco foi assim, para mim foi surpreendente. O banco liberou 200 mil. Nós estávamos esperando por isso. Nós nem nos melhores sonhos assim, a gente estava imaginando, porque se um lado nem não deu ali esperança, né, nenhuma, e o outro lado já conseguiu uma aprovação de um crédito de 200 mil, eu achei assim, surreal. E aí, quando liberou, né, o crédito e tal, qual que era o próximo passo? Abrir a conta no banco que liberou o crédito, e no caso foi o Milênio. Tivemos que ir lá em Braga, que no caso o Michel ele mora ali na região, mas ele trabalha em Portugal inteiro, pessoal. Então, estamos em Leiria, por exemplo, e ele conseguiu imóvel aqui, então é diferente. Mas tivemos que ir lá, abrir a conta em Braga, diretamente com o gestor responsável. E, assim, depois que a gente abriu a conta, o outro passo já era procurar os imóveis. Quer dizer, depois que libera o crédito, o crédito é aprovado no valor ali e tal, você já pode procurar os imóveis, porque você já tem o crédito aprovado e tem um valor teto ali que você pode procurar. Então a gente já foi em busca do imóvel. A questão dos imóveis, da busca, tem que ter muita paciência, porque o mercado está muito concorrido. Às vezes você encontra um imóvel e esse imóvel é um imóvel perfeito para você e tudo mais, e você entra em contato, já foi reservado, ou tem um monte de pessoa na frente.
Ou pode acontecer também de nós conseguimos uma casa, vendemos uma casa, só que ela era de 100 e poucos mil metros quadrados, só que uma parte dela não estava registrada, então não entra dentro do crédito habitacional para o crédito jovem, né? Então, o crédito jovem tem muitas regras. Então, dentro das regras, uma das regras são essas pequenas coisas que acabam deixando a gente meio triste, mas no final dá certo. E tem também imóvel que a pessoa fez um puxadinho ali e ela não fez o registro ali do puxadinho que ela fez, ou seja, a documentação não está atualizada, não está correta. Então, tudo isso para o crédito jovem não é aceito. O imóvel tem que estar totalmente regularizado. Então, tem que tomar cuidado também, né, na hora da busca. Quando vocês forem buscar Idealista, qualquer site desses aí, olha na descrição para ver se tem alguma coisa em relação ao documento, a documentação do imóvel, antes de vocês prosseguirem. Então, assim, as casas baratas que a gente comprava, sempre tinha alguma pendência no documento. Então, a gente já meio que já descartou. Falou, 200 mil é um valor legal. Não é assim, o valor legal, a gente até meio que entra em contradição, porque o mercado está os valores estão tão altos que 200 mil hoje não é um valor tão alto assim, né? Porque não foi fácil encontrar imóvel dentro desse valor, foi muito difícil mesmo. Enquanto nós encontrávamos, ligávamos e já estava reservado, ou já tinha uma fila de pessoas para poder visitar, então era quase impossível você conseguir uma chance, uma visita. Pelo menos uma visita, sim. Porque a nossa ansiedade era pelo menos ter uma visita ali, para a gente ter aquela sensação de visitar os imóveis e tudo mais, e até a visita está difícil, pela dificuldade que está. O mercado está muito aquecido, muito mesmo. Então, eu até estava entrando em contato com o Michel, porque toda vez que mandava uma casa para ele, ele entrava em contato, já foi reservado ou já foi vendido. Aí ele falou, olha, coloca na busca sempre para aparecer para vocês os imóveis das últimas horas. Porque ou de 2 dias. No máximo 48 horas, porque se você colocar de uma semana, provavelmente já foi vendido. E eles não tiram, o imóvel fica lá no site. E é outra dica aí para vocês, coloca lá últimas 48 horas, porque provavelmente se vocês deixarem, sei lá, 7 dias, 20 dias, um mês, o imóvel que você for ver lá já foi vendido. É perda de tempo. Então aí ele falou isso, ele deu essa dica. Aí a gente foi mandando mesmo assim, nada. Aí ele falou, calma, que é assim mesmo e tudo mais. Aí ele falou, olha, vou ser sincero com vocês, se eu fosse vocês, é o primeiro imóvel de vocês, então o que aparecer, lógico, se vocês querem ter 2, ter 3, ter 1, independente, o que aparecer for mais ou menos de acordo com o que vocês querem, não escolham muito, já aceita, porque o mais importante é vocês terem conseguido o primeiro imóvel de vocês e sair do arrendamento. Depois, daqui a alguns anos e tudo mais, se vocês quiserem um outro imóvel, aí vocês podem ali fazer um outro negócio e tudo mais, mas o primeiro não escolham muito, porque o mercado não dá para ficar escolhendo muito, tá muito rápido. E aí foi o que a gente fez, A gente foi procurando já com esse pensamento, falou, bom, vamos virar um pouco a chavinha, esquecer um pouco esse negócio de casa, porque era o nosso sonho, ter um quintalzão e tudo mais, garagem, ou um apartamento com garagem e tal. Vamos esquecer um pouco desses detalhezinhos e vamos colocar os pés no chão. Aí foi que um pouco depois apareceu esse apartamento. E aí apareceu o apartamento, a gente viu as fotos, falou, bonito, tem sacada e tal, não sei o quê. E já mandamos para o Michel, aí ele entrou em contato, estava disponível, aí a gente, primeiro imóvel que a gente tinha conseguido entrar em contato, estava disponível. O primeiro que nós conseguimos fazer uma visita, Porque acho que marcou a visita já pro dia seguinte. O primeiro contato, acho que foi pro dia seguinte. Eu acho que foi, não lembro, acho que foi no dia seguinte, foi rápido assim. Então assim, estava disponível, ele está disponível e tal,
dá para marcar a visita, tal dia? Eu falei, não, pode marcar, mesmo que não der, a gente dá um jeito, né? Aí a gente marcou a visita, rápido assim, já viu o imóvel, gostamos. Quer dizer, visita é assim, não dá para você ficar olhando muita coisa, até porque os antigos donos estavam morando aqui. Então foi rápido, você fica meio sem jeito de ficar olhando a pessoa dentro, né? Mas a gente olhou o básico ali e tal, e gostamos. Aí, beleza. Aí, no nosso caso, foi um caso um pouco mais rápido, porque os antigos proprietários estavam com uma pressa também de fazer essa venda, porque eles estavam no processo de compra de um outro imóvel. Então, eles estavam querendo logo vender esse para comprar um outro, entendeu? Então, o Michel já mandou para a imobiliária responsável, nessa negociação deles aqui, que a gente estava interessado e que a gente já tinha toda a documentação e tinha, o crédito aprovado, estava tudo certo. Então, tipo assim, aí veio que a gente ficou na frente, né? Porque ele já falou, tá tudo certo, eles querem, tá tudo certo, então é só vocês prosseguirem. Aí ela foi e deu prosseguimento, não, tudo bem e tal. Aí acho que teve Tem um detalhe. Fala aí. Que a gente fez toda essa parte e aí já ia marcar a avaliação do imóvel. Na semana da avaliação do imóvel aconteceu a tempestade linguística. Então acabou que atrasou aí, eu acho que mais ou menos uma semana. Porque não tinha contato de telefone, o Michel não conseguia entrar em contato com a consultora desse imóvel, então meio que a gente ficou parado ali por uma semana, mais ou menos, eu acho. Verdade. Mais ou menos uma semana. Veio a tempestade e antes antes da gente prosseguir o processo de compra, ele tem que fazer uma avaliação do imóvel e tudo mais, né, para ver se o valor do imóvel bate com o valor que está pedindo, né? Porque, por exemplo, se a pessoa está pedindo 200 mil, mas a avaliação do banco é de 150. Assim, às vezes a pessoa coloca um valor lá em cima e não tem lógica nenhuma, né? Então a tempestade meio que atrapalhou. Então a gente ficou uma semana em stand-by e atrasou um pouquinho por isso, senão ia ser, acho que bem mais rápido. Mas depois do ok, né? O nosso ok, o ok também do lado deles aqui, da imobiliária aqui, não, tudo bem e tal, a gente pode prosseguir. Aí precisou dessa avaliação do imóvel. Aí depois que a avaliação veio, aí o valor do imóvel foi acima do que eles estavam pedindo. Se o valor fosse abaixo, a diferença a gente teria que dar de entrada. Então não pode ser abaixo da pedida. Graças a Deus foi acima. Então tudo certo, dá para prosseguir e tudo mais. No nosso caso, não teve, não precisamos dar o valor de... O sinal para segurar o imóvel, né? Porque praticamente o imóvel já era nosso, a gente só precisava mesmo da avaliação e dos outros documentos que o próprio imóvel para mandar para o banco, né? Para liberar a carta de crédito. Normalmente, quando você... para segurar o imóvel, você tem que dar um valor ali. Sinal de mil, acho que é 1.000 euros. O sinal normalmente é 1.000 euros, mas já teve um amigo meu que falou que no banco pediu 5.000 euros, no banco não, uma imobiliária, pediu 5.000 euros para segurar o imóvel. Eu já acho absurdo, mas enfim, normalmente é 1.000 euros. Nesse caso nem precisou. Ela teve contato ali, com o Michel, os dois, teve meio que um bom diálogo entre os dois ali, se deram bem e tudo mais. Um confiou no outro ali e ela falou, nem não precisa dar esse valor e tudo mais, o imóvel já está reservado para vocês. Então, depois que aconteceu isso, que aconteceu a avaliação, deu tudo certo, aí só foi marcar a escritura. Depois da avaliação do imóvel, estando tudo ok, é marcada a escritura. Aí a escritura ela aconteceu, depois da avaliação do imóvel, ela aconteceu, demorou um pouquinho, né? Demorou umas 2 semanas. Foi umas 2 semanas. A escritura foi no dia 4 de março. Acho que
Foi mais ou menos umas 2 semanas depois da avaliação. Umas 2 semanas para marcar a escritura. E aí depois que marca a escritura já praticamente está tudo só um desastre mesmo para dar alguma coisa de errado, porque é só para assinar mesmo o contrato e tudo mais. Então assim, esse foi o trajeto aí, a trajetória da nossa compra. Eu acho que não estou esquecendo nada assim, lógico que a gente resume bastante, né, para o vídeo não ficar mais longo do que já está. E resumindo ainda ficar longo, né? Imagina se a gente ficar falando muitos detalhes. Mas o principal é aquilo. Se você trabalha, se é um casal, na minha opinião, tem que ter 2 pessoas. Só se uma pessoa só ganha muito bem. Fora isso, tem que ter 2 pessoas ali. Então, se você ali é um casal, ou sei lá, tem uma mãe, enfim, um irmão, não sei. E os 2 trabalham com contrato, pelo menos um é efetivo, procura, porque é possível, tá? Então não desista na primeira, na segunda, vai na terceira pessoa ali, procura uma terceira empresa, porque aqui tem muito disso. Um lado fala uma coisa, do outro lado fala outra, mas você não pode desistir. E somos testemunha disso, né? Então, se a gente conseguiu, por que você não pode conseguir também? Então, mais ou menos isso. E acho que é isso. E outra coisa também, a nossa amiga recentemente conseguiu também um crédito através do Michel também. O Michel deu essa ajuda e ela estava anteriormente tentando com uma outra empresa. Há mais de um ano que ela está tentando comprar uma casa, então. Há mais de um ano. Às vezes não é o lugar, é a pessoa quem vocês procuram para fazer esse serviço, né? Tem que escolher muito bem, porque senão vocês vão ficar aí presos 1, 2 anos e não vão conseguir. Então aí a gente esperou dar certo para nós, a gente só indica algo que deu certo, porque você vai indicar algo que você nem sabe. Então falando, não, vamos esperar realmente a gente concretizar a compra do imóvel, aí a gente indica o serviço do Michel para ela. Indicamos para ela e foi o quê? Umas 2 semanas, eu acho. 15 dias por aí e ela já conseguiu, foi assim, muito rápido. E é basicamente a mesma coisa, ela tem um contrato efetivo e o marido dela tem um contrato temporário. Ou seja, se eu conseguir, se nós conseguimos e se eles conseguiram, né, você também pode conseguir. Tá? Então eu acho que é isso, né? Eu acho que não esquecemos nada. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Peço perdão se o áudio não estiver bom, provavelmente não vai estar aquele áudio perfeito, porque eu acabei esquecendo o microfone. E a casa está vazia. A casa está vazia, está dando eco. Eu vou tentar na edição melhorar um pouquinho mais ali o áudio, mas caso não consiga, eu peço desculpa, mas o que vale é a informação, compartilhar a informação para vocês. Então, é isso. Se inscreva, deixa o like aí. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, vai acompanhando aí o trajeto não, a nossa reforma do apartamento. Eu estou todo sujo aqui porque eu aproveitei hoje que ia gravar aqui, ia trazer algumas coisas, aproveitei para pintar umas paredes aqui e também fazer essa gravação